Imagine que você foi convidado para um evento exclusivo e está muito ansioso por entrar logo para não perder nada. Você enfrenta uma fila interminável e quando finalmente chega na sua vez, você apresenta com orgulho o convite que recebeu para um dos recepcionistas. A recepcionista avalia o convite, mas pede também seu documento de identificação. Você vasculha os bolsos e se dá conta de que esqueceu os documentos em casa. Se desculpa com a recepcionista, pede, implora, mas a funcionária está irredutível. As regras são claras, só pode entrar quem apresentar o convite e o documento pessoal. Os seguranças já estão de olho em você e você já está prestes a se dar por vencido quando vê uma pessoa conhecida entre os organizadores do evento e acena para chamar sua atenção. A funcionária logo se aproxima da recepcionista, esclarece que te conhece e pode autorizar sua entrada. Ufa, finalmente você pode curtir o evento com tranquilidade, certo de que ninguém que não estivesse autorizado poderia entrar. Podemos perceber algumas características interessantes do controle de acesso ao ambiente restrito. A primeira é que não havia apenas uma condição a ser atendida, mas duas. A segunda é que havia uma exceção à regra. Podemos dizer que o acesso seria liberado apenas se a pessoa apresentasse seu convite e seu documento pessoal, ou então se tivesse a entrada autorizada pessoalmente por um dos organizadores do evento. Essas conjunções funcionam como conectores de frase na gramática, mas na lógica elas têm uma função importantíssima. São chamadas de operadores lógicos. Operadores lógicos são recursos que usamos para tomar decisões baseadas em duas ou mais condições que devem ser avaliadas conjuntamente. Eles indicam a forma que cada condição se conecta com a outra e influenciam diretamente no resultado da verificação como um todo. Temos que ter em mente que, tanto na matemática quanto na lógica, estamos lidando com sistemas que seguem regras precisas. Na matemática, trabalhamos com números e operações. Na lógica, trabalhamos com preposições e operadores lógicos, como e ou and, ou or, e não ou not. Ambos têm em comum a busca por respostas consistentes e sem ambiguidades. Vamos começar com o operador e, ou and em inglês. Esse operador é usado quando queremos que duas condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Por exemplo, se o aluno tiver atingido a média mínima e não faltar mais que 30% das aulas, então passará de ano. Aqui, para obter a aprovação no ano escolar, ambas as condições precisam ser verdadeiras, atingir a média mínima e não faltar mais do que o permitido. Se alguma das condições for falsa, ou ambas, o aluno será reprovado. Já o operador ou or em inglês é usado quando queremos que pelo menos uma das condições seja verdadeira. Por exemplo, se você correr por 30 minutos ou pedalar por 50 minutos, então terá cumprido sua meta de atividade física diária. Neste caso, a meta diária será cumprida se qualquer uma das condições for verdadeira, ou a corrida, ou a pedalada, ou ambos. Só não será cumprida caso você não cumpra nenhuma das opções. Por fim, temos o operador não ou not. Esse operador é usado para inverter o valor de uma condição. Por exemplo, o link somente será aberto se o endereço não estiver na lista de sites bloqueados pelo firewall. Aqui a pergunta é: o endereço está na lista de sites bloqueados? Se a resposta for negativa, o operador converte para positiva, portanto, a condição foi cumprida e o link será aberto. Já se o endereço estiver na lista dos sites impedidos, o operador converte para negativo e o link é bloqueado. Esses possíveis resultados de cada um dos operadores formam o que chamamos de tabelas da verdade. Elas nos ajudam a prever os resultados de cada situação e facilitam a construção das condições de forma lógica. Lembrando que os valores verdadeiro ou falso são, na verdade, valores binários. Para entendermos melhor como isso funciona, imagine que um computador é como uma grande placa cheia de interruptores que podem estar ligados ou desligados. Esses interruptores são chamados de portas lógicas e eles trabalham juntos para tomar decisões simples. Cada porta lógica tem uma tarefa específica baseada em lógica matemática. Por exemplo, pense em uma porta chamada E. Ela só deixa a corrente passar se dois interruptores estiverem ligados ao mesmo tempo. Se qualquer um deles não estiver ligado, a porta permanece fechada. Agora tem a porta OU. Essa é mais flexível, ela deixa a corrente passar se pelo menos um dos interruptores estiver ligado. Se qualquer um dos interruptores estiver ligado, a porta abre. Por último, o NOT é como um interruptor invertido. Se o interruptor anterior estiver ligado, ele desliga, ou, ao contrário, se estiver desligado, ele liga. Essas portas lógicas funcionam em conjunto dentro de circuitos. Os circuitos são como redes onde várias portas trabalham juntas para resolver problemas mais complexos. Cada pequena decisão que essas portas tomam contribui para o funcionamento do sistema como um todo.
A questão é que, quanto maior a quantidade de regras a serem verificadas, mais complexa fica a instrução. Imagine que, para verificar a média do aluno, precisamos garantir que ele tenha atingido a nota mínima em cada uma das matérias. Nesse caso, todas as condições precisam ser verdadeiras, senão o aluno será reprovado. Mas sempre que temos um ou no meio das regras, a ordem das verificações e as priorizações podem ser decisivas para o sucesso ou fracasso do código. Tal como nas equações matemáticas, a priorização pode ser indicada por parênteses. Se nenhuma priorização foi indicada, as operações serão resolvidas na sua ordem natural. Por exemplo, no nosso exemplo inicial, imagine que nós invertemos a ordem das verificações, trazendo a última condição para o início. Se a entrada foi autorizada por um dos organizadores do evento, temos o resultado verdadeiro logo no início. E ao passarmos para as demais verificações, vemos que a pessoa apresentou um convite, mas não apresentou um documento pessoal. Lembre-se que a máquina não critica a instrução, apenas executa. Portanto, o resultado é que sua entrada seria barrada sem nenhuma possibilidade de negociação. Por isso, temos que identificar a ordem ou sinalizar o agrupamento das regras conforme a situação. Mas como identificar o que deve ser agrupado ou priorizado? No caso em questão, temos duas situações de liberação da entrada dos convidados. Na primeira situação, o convidado deve apresentar seu convite e o documento pessoal. Uma segunda possibilidade seria a autorização da entrada por um dos organizadores do evento. Repare que na primeira situação, as duas verificações devem ser cumpridas ao mesmo tempo, portanto, tenho que sinalizar logicamente que elas não podem ser verificadas separadamente. Para isso, devemos agrupar utilizando os parênteses. Ao executar as verificações, as condições agrupadas serão executadas em primeiro lugar e somente depois a ordem externa poderá ser seguida. Uma vez que o agrupamento foi identificado corretamente, a ordem já não faz diferença. Com isso, concluímos que não há um só jeito certo de escrever essas verificações, assim como há também muitas possibilidades incorretas. A prioridade também vale para quando temos um agrupamento dentro de outro agrupamento, ou tantos agrupamentos quanto forem necessários para a adequação da ordem de verificação. A diferença é que na matemática usamos parênteses, depois colchetes e por último chaves, enquanto na programação usamos somente os parênteses. Muito bem, então podemos concluir que, assim como na lógica matemática, nossas escolhas muitas vezes dependem de múltiplas condições que precisam ser avaliadas conjuntamente. Por isso, usamos os operadores e, ou e não, que nos ajudam a estruturar nosso pensamento de forma clara e lógica. Ao entender como esses operadores funcionam, podemos aplicar esse conhecimento para resolver problemas complexos de maneira eficiente e confiável. Lembre-se de que, na lógica e na matemática, estamos sempre buscando respostas consistentes e sem ambiguidade. Portanto, ao utilizar operadores lógicos, estamos garantindo que nossas decisões sejam bem fundamentadas e precisas. Espero que este vídeo tenha sido útil para você e que agora você tenha uma compreensão mais clara de como os operadores lógicos influenciam na programação. No próximo vídeo, vamos falar sobre laços de repetição. Até lá!